paz de Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos nesse canal maravilhoso, Palavras de Deus para a sua vida mais leve, mais tranquila com Jesus Cristo, porque Ele pode resolver todos os seus problemas da sua vida, pode resolver as suas angústias, sua depressão, sua ansiedade, pode abrir aquela porta de emprego para você, tudo o que você precisa, Ele tem a solução para você. Por isso nós pegamos a palavra e pedimos para você, dê o primeiro passo, aceita Jesus Cristo e tudo te irá bem, né? É a palavra que diz isso, né? E hoje o que nós vamos falar, meus amados? Vamos falar sobre ansiedade, o mal do século, né? Muitas pessoas têm ansiedade, ansiedade gera depressão, ansiedade gera nervosismo, gera sentimentos ruins, geram emoções traumáticas, geram tudo de ruim para a sua vida, né? E a palavra de Deus fala sobre isso também. A palavra de Deus fala sobre ansiedade, né? Tudo que você passa, que você tem de mal na sua vida, que está acontecendo, né? Que você tem, não, que está acontecendo, tem uma solução. A palavra de Deus, a própria profecia é a palavra de Deus. Então leia, busque sabedoria, e hoje nós vamos passar aqui uma sabedoria para os irmãos, que para que vocês tenham uma vida mais alegre, mais feliz com Jesus Cristo, né? Vamos ler então Mateus, meus irmãos, capítulo 6, versículos 25, 33 e 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25, 33 e 34. Os irmãos já sabem, então vamos ler a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Agora, versículo 33, meus irmãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Que palavra abençoada de Deus para a nossa vida em relação a esse problema da ansiedade. Eu sei que é muito difícil. Hoje em dia, na nossa sociedade, você vê pessoas muito jovens, pessoas adolescentes, né, já sabendo o nome de remédios para a ansiedade, meus irmãos, para a ansiedade, né? Então é terrível você saber que esse é um mal que assola muito nossa sociedade, né? As novas gerações estão vindo já com esse problema na flor da pele deles, né? São jovens, né? Adolescentes, e com isso daí, veja bem que problema. E muita gente fala assim, ó, que a ansiedade é falta de fé. Mas, irmãos, não é a falta de fé. A ansiedade é ela que faz a fé abaixar, faz a fé sumir em Deus. Por quê? Porque é a ansiedade que causa a falta de fé, não a fé que causa a ansiedade, entendeu? Porque é o seguinte, meus irmãos, quando você tem fé em Jesus Cristo, tudo dá certo. Não quer dizer que você não vai ter ansiedade, mas automaticamente a ansiedade é uma emoção. Ela é uma emoção que ela é na sua cabeça, né? A ansiedade não existe, olha que só que louco, né? Ela está travada na sua cabeça, automaticamente ela passa para o teu corpo aquilo, você fica ruim, você fica inquieto, você fica até estressado no seu dia a dia, não consegue viver uma vida boa. Então, a ansiedade, meus irmãos, causa a falta de fé, entendeu? Entendeu? Então, isso que eu queria relatar bem para os irmãos aqui, porque tem muita gente que tem esse medo, né? Meu Deus, eu estou ansioso, eu não tenho fé em Deus. Não, você tem. O que causa a falta de fé é a própria ansiedade. Se você deixar ela se implantar dentro do seu coração, dentro da sua mente, aí sim, aí você vai ficar com falta de fé, porque automaticamente a ansiedade é uma emoção, ela faz o problema, você faz de um problema, de uma pingo de água, igual de ditado, você faz virar um rio, meus irmãos. Você vai virar um rio, o que acontece? Você coloca aquele problema gigantesco e você alimenta aquele sentimento, aquele medo, aquela angústia dentro da tua cabeça, automaticamente o teu físico vai sentir, automaticamente você vai perder a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não vai se agradar também, porque você está fazendo do problema maior que ele, porque a ansiedade faz aquilo, a sua cabeça é a terra, você planta uma sementinha todo dia, nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e aquilo vai crescendo, ela vai dando frutos, né? A ansiedade é um sentimento que você planta lá dentro da cabeça, ela vai criando frutos. Então você tem que estar dentro da palavra para você não temer mais isso. Porque Deus falou assim, ó, não temer, não há. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber. Porque ele está cuidando de tudo, ele vai prover na sua casa, ele vai prover o alimento, vai prover a bebida, tudo o que você precisa, meu irmão. Deus vai prover a saúde, a tranquilidade, o emprego, a porta do emprego. Às vezes você está precisando, você está ansioso, não esteja. Deus fala na Bíblia, é a promessa dele, não é eu que estou falando, é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é muito forte, né? Então, viva a palavra, entendeu? Leia, veja o que está acontecendo, veja teu problema, o que está acontecendo na minha vida. Eu estou com isso aqui, vou na palavra ver qual que é a solução. A solução está aqui, ó.
daquilo que a ansiedade do mal a ansiedade é o mal do século, mas Jesus chegou, falou e sabia que ia acontecer isso e já deixou uma palavra em Mateus aqui, né? Não andeis ansioso, porque a vez de comer, de beber, de vestir, né? O que você vai ter que, do jeito que vai ter que trabalhar, a sua saúde, nada, não ande ansioso, porque a ansiedade sim faz a causa de você perder sua fé em Deus, a fé na palavra de Deus. Aí sim, meus irmãos, aí fica difícil, fica complicado, porque Deus não pode agir sem você ter fé nele, né? Não tem como Deus agir em sua vida se você não ter fé nele, né? A palavra de Deus, irmão, é a própria cura da ansiedade. Quando você lê a palavra de Deus, quando você busca a palavra, ela é a própria profecia, como eu já falei aqui. Então você vai lá, estuda, ela fala assim, ó, não ande ansioso, é porque não é para andar. Deus está cuidando de tudo. Bota isso na tua cabeça, meu irmão. Bota isso que quando Deus fala, tá falado. A palavra dele é viva e eficaz na sua vida. Quando ele te prometeu, ele vai cumprir. Mande seus problemas, meu irmão. Aqui, ó, a gente até brinca, né? Mas mande quando vem, eu tenho uma experiência, até passei isso pra minha esposa também. Às vezes eu fico nervoso comigo mesmo, eu tenho problema que às vezes vem na minha cabeça. Eu tenho, irmãos. Por que eu tô falando ansiedade? Porque eu tenho a ansiedade, meus irmãos. Olha só que louco. Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque eu pratico isso, eu pratico todos os dias. Quando ela vem, eu falo, Jesus tá cuidando de tudo. A palavra diz aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, meus irmãos, não se preocupe. Eu treino isso, eu treino a palavra. Quando vem aquelas ansiedades, aquelas tristezas, porque é muito ruim, é um sentimento, eu posso falar para vocês aqui, é horrível, é um sentimento muito ruim, muito devastador, que pode prejudicar até a sua vida física, pode te deixar doente, porque é a tua cabeça que manda, né? A tua cabeça que manda o teu corpo. E o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a palavra, meu irmão. A palavra é a própria cura da ansiedade. Quando você lê a palavra de Deus, a sua ansiedade vai embora, porque você lê, meu Deus do céu, olha o que Deus está falando aqui, e se Deus falou, está falado. Mande seus problemas se danar, meu irmão. Quando ele vem na sua cabeça assim, ó, sai daqui, problema. Igual eu falei pra minha esposa, a gente brinca aqui. Quando vem, sai daqui, seu problema, sai daqui. Se você não quer me ajudar, não me atrapalhe, então, minha mente. Por quê? Porque ela só joga coisa, né? Parece que fica falando com você o dia inteiro, né, meu irmão? A mente é assim, parece que senta um bichinho aqui do lado do outro e começa assim, ó. Né, falando o dia inteiro, só coisa ruim que pode acontecer, nunca é coisa. Quando você começa, se você começar a perceber, você pensa para pensar coisa ruim. Olha que louco que é a tua cabeça, olha que louco que a ansiedade faz causar na sua mente, meus irmãos. Então comece a prestar muita atenção. Isso aqui é uma dica especial que eu estou passando para vocês aqui, para você ter uma vida melhor, que nós queremos que você tenha uma vida melhor com Jesus Cristo. E tenha fé. Quando você tem fé, a ansiedade vai embora, né? Não tem, porque a palavra diz que nós vamos viver a vida eterna. Então, mesmo que nós morra, nós vamos viver a vida eterna. É só festa. O que é eternidade perante os 60, 50... 70 anos, 80 anos que você vive aqui nessa terra, nada perante a eternidade morando junto com Jesus Cristo. Não sofra por antecipação, meu irmão. A própria ansiedade causa isso, a sofrer por antecipação. É você sofrer pensando numa coisa que nem pode acontecer. A ansiedade causa isso. Você fica ruim pensando em uma coisa que nem pode acontecer e você fica ansioso por aquele motivo. Então não faça isso, meu irmão. Isso daí que é muito ruim demais, né? Eu também, às vezes, sofro disso. Eu tenho que maquinar na minha mente o que você está pensando, mente. Deus já falou, tá tudo certo. Você busca primeiro o reino do céu e todas as outras coisas te sobrevirão. Por quê? Porque ele vai te ajudar, né? Ó, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, vão vir sobre a sua vida. Automaticamente Deus falou, não é, né? A palavra, Deus é o mestre falando, o criador de tudo que fez nós, né? Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Olha só, não sofrer por antecipação. O dia da manhã, ele mesmo cuidará de si mesmo. De cada mal chega o seu dia, né? Não pense na manhã lá, fica lá pensando, meu Deus, isso aqui, meu Deus, céu, terra, né? E às vezes você fica ali, em vez de viver, ou desfrutar da vida diária com Deus, né? Buscar o entendimento na palavra, a sabedoria de Deus, você fica só pensando em coisas ruins que podem acontecer, e a ansiedade causa isso. Eu tô falando porque eu sei, meus irmãos, eu sei como é difícil. Às vezes você fala assim, você fala assim, é fácil, mas eu vivo isso. Porque eu tenho, então eu falo assim, porque eu pratico, meus irmãos. Toda vez que vem aquelas crises de ansiedade, às vezes recorre até de noite, meus irmãos do céu, que aquele pensamento ruim, aquele mal-estar, sempre Deus está cuidando de tudo, a palavra dele vive eficaz na nossa vida, então se ele está cuidando, vai acontecer e aquilo vai sumindo, você se acalma, você se tranquiliza, porque Deus cuida de tudo, né?
O inimigo trabalha com sentimentos, meus irmãos. E um deles é a ansiedade. Ele colocando a ansiedade na sua vida, o que ele vai causar? Ele vai causar falta de fé. Por que está na palavra? Porque para Deus agir em nossa vida, nós temos que ter fé nele, né? Se nós não temos fé em Deus, como que ele vai agir em nossa vida? Não vai conseguir. Nós temos que deixar a porta aberta para ele conseguir agir, para ele conseguir curar a nossa vida, curar a nossa mente, curar nosso coração, tirar todo o mal, a ansiedade, todo o mal que tem na tua vida, ele tira, mas você tem que deixar a porta aberta. Entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? A ansiedade, igual eu falei para os irmãos, a ansiedade causa a falta de fé, né? A ansiedade faz a fé diminuir no Senhor, porque você sempre vai colocar aquele problema mais que Jesus Cristo. É real, meus irmãos. Eu sei como é que é, porque eu vivo, né? Isso. E então, quando vem, assim, você tem que travar ela de vereda, travar ela assim com uma palavra. Pense na palavra aqui, veja, marque essa palavra, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, 33 e 34. E tudo te irá bem, meus irmãos. Porque quando vir ela, você trava ela. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que Deus está cuidando de tudo para mim, não andar ansioso. Então tudo irá bem, porque é Ele que cuida de mim, que cuida da minha vida, da vida da minha família. Quem vai abrir porta, se precisar fechar, Ele vai fechar. Ele vai cuidar de tudo. Não pense, você às vezes, a ansiedade causa medos absurdos, a crise de pânico, crise medo de morrer, medo de tudo quanto é coisa. A ansiedade é terrível, né? Causa depressão. Então, meus irmãos, tenha fé em Deus que Ele pode tirar isso da tua vida, né? Essa coisa ruim. E cada passo você vai ver que vai diminuindo aquele negócio ruim, vai diminuindo. Quando vem, você mata ele, mata aquela ansiedade, né? Com a palavra, tendo fé em Deus, que se Deus falou, a palavra de Deus, a profecia na sua vida, se Deus falou, está falado e está decretado na sua vida que essa ansiedade já sumiu, já não existe. E Deus está agindo agora na sua mente, né? Meus irmãos, então vamos fazer uma oração agora aqui. Essa palavra linda que Deus tem para nossas vidas, né? Da ansiedade, né? Que é um mal do século, né? Mesmo eu já fui atingido, né? Luto todos os dias, porque a ansiedade você tem que ficar lutando todos os dias para assumir, né? Eu ando que eu luto, lendo a palavra de Deus, pregações, né? Eu escuto pregações também que diz, né? Você tem que ter fé em Deus. E a palavra é a principal, né? Você vê aquilo, lê e vê que Deus está cuidando de tudo na tua vida, então não tem com o que se preocupar, porque Ele está cuidando de tudo na sua vida. Então eu peço para você, às vezes você não é aqui da igreja, né? Você não serve ao Senhor Jesus Cristo, para você dar esse passo, porque para Deus também cuidar da sua vida, você vai ter que abrir o coração para Ele, vai ter que deixar a porta aberta para Ele entrar, como eu falei. Então dê esse passo, siga Jesus Cristo. Por quê? Porque igual eu falei aqui, meus irmãos, não importa se você viu 80, 90 anos, o que é perante a eternidade morar com Jesus Cristo? A eternidade, né? Nada, 80, 70 anos, nada, né? Perto da eternidade. Então, siga Jesus Cristo, entregue sua vida a Cristo. Hoje nós vamos fazer uma oração agora aqui para Deus te libertar dessa ansiedade, dessa depressão, mas dê o primeiro passo também. Siga Jesus Cristo e tudo vai dar certo na sua vida. Senhor Jesus Cristo, poderoso, amado Deus, Papai, nesse momento estamos orando para o Senhor libertar a mente dessas pessoas, Papai Santo, que tem ansiedade, que tem um medo, que nós sabemos que é uma causa muito trágica na vida da pessoa, que pode travar ela, não deixar ela viver o propósito que o Senhor tem na vida dela. Que essa pessoa que está lendo agora, Papai Santo, que está vendo esse vídeo, se abra o coração, deixa a porta aberta para que o Senhor entre e ajude ela e ela louve o seu nome, né? E seu nome seja glorificado através da vida dela. Ela conta o testemunho que foi liberta da ansiedade, da depressão, da angústia, e é livre. De hoje em diante ela é livre, porque a ansiedade, papai, o medo, que aprisiona as pessoas, né? Aprisiona, deixa você preso, você é a mesma coisa que um escravo com esse mal do século, né? Que é a ansiedade e a depressão. Ela é uma prisão para as pessoas mentalmente, olha só, papai, mentalmente, espiritualmente, né? Então, essa prisão faz que o Senhor não haja na vida dela, porque ela fica aprisionada e não abre a porta para que o Senhor entre. Então, papai, tira essa ansiedade, tira essa depressão, essa angústia agora dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque seu nome tem poder para libertar qualquer problema, qualquer dificuldade da pessoa, depressão, angústia, nada se compara ao seu poder, como a sua palavra diz. Sua palavra diz, a própria profecia, e o Senhor nos ensina, papai. Então recebe essa pessoa, papai, que está entregando a vida em suas mãos, escreva o nome dela no livro da vida, e que ela seja feliz e alegre de hoje em diante, e que dê frutos, né, papai Santo, tem o nome do Senhor ser glorificado através da vida dela, da família dela. Que pedimos e agradecemos, papai Santo. Amém. Que palavra maravilhosa. Nós vemos, irmãos, hoje sobre a ansiedade, que é o mal do século, e que você já foi liberto. Tenha fé que você foi liberto, porque a palavra que diz, a palavra de Deus é viva, eficaz e santa. Meus irmãos,
Então, eu espero que você tenha um ótimo domingo. Estou gravando esse vídeo no domingo, né? Uma ótima semana, que seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe grandemente, e você dê muitos frutos para o Senhor, né? E você seja feliz, e alcance todos os seus propósitos, seus sonhos e seus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Tchau e até o próximo vídeo desse canal maravilhoso. Palavras de Deus para um mundo melhor, né? Para a sua vida mais leve e tranquila. Tchau, tchau.